Glória a Deus. Deus está nesse lugar, a obra é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E hoje nós estamos no segundo elo do nosso propósito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós cremos fielmente, piamente na palavra de Deus. Amém. Então creia nisso nesta noite. Nós estamos aqui e hoje a gente está fazendo um podcast um pouquinho diferente, em homenagem às mães. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a vida da nossa irmã Denise. Ela já está aqui no nosso estúdio e vai ser um prazer imenso poder conhecer a história dela, a caminhada dela com Cristo. E creio que você vai ser muito edificado pelas palavras, por aquilo que Deus tem preparado para nós aqui nesta noite. Então eu quero chamar a Denise, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. É uma mulher de Deus, é um prazer poder te receber aqui, conhecer um pouco mais da sua história, a esposa do nosso pastor Jaime. Ela é mãe do Vinícius, do Vitor, que também está aqui na nossa live. Seja muito bem-vindo. Denise, a paz do Senhor, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Valquíria. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a tua família. Pois é, ela me pegou, né? Esse é o mês das mães. E Deus colocou um propósito no nosso coração de fazer algo diferente, trazer algumas mulheres aqui, como nós trouxemos semana passada, para contar suas experiências, né? O que é uma mãe de oração, o que o poder da oração pode fazer, mesmo sabendo que o choro pode durar uma noite, mas que pela manhã vem a alegria. E nós não poderíamos, né, deixar passar. Você precisa de contar a sua história, irmã Valquíria, né, já ficou ligado, você vai contar a sua história, então você não vai ser entrevistar, não, você vai ser entrevistada, porque através, né, do seu testemunho, pessoas podem ser edificadas. E uma mãe de oração, ela muda o decreto de um filho. Uma mãe de oração, ela muda a história de uma família. Uma mãe de oração, ela muda leis a favor da sua parentela e da sua genealogia. Porque a oração, ela passa de geração a geração. E eu fiquei muito feliz, né, quando ela colocou no coração também de estar, né, você é nossa convidada para poder, né, irmã Valquíria, estar falando um pouco do que Deus fez na sua vida. E nós estamos aqui. E eu gostaria, não sei se nós estamos no YouTube, irmãos, porque assim deu probleminha, né? E a gente está aqui no estúdio, tinha mais um outro ajudante nosso, aqui então é muitas coisas. Mas mesmo quem não tiver, né, se não tiver no YouTube, nós vamos depois colocar a gravação lá. Mas você já pega aí o link, já vai convidando alguém, porque daqui a pouco você vai saber mais sobre a vida da irmã Denise, viu? Amém, glória a Deus. Então você já vai clicando aí no aviãozinho, compartilha essa live para sua família, para os seus amigos, porque cremos que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações e vamos sair daqui edificados. No nome de Jesus, então a gente vai orar, agradecendo a Deus por essa live. No nome de Jesus, Senhor, te rendemos graça, porque o Senhor sempre nos ouve. Sim, Jesus. Obrigado por estarmos aqui reunidos em uma só fé, em um só propósito, para te adorar, exaltar o teu santo nome. Aleluia, e pedimos ao Senhor, tenha liberdade, Senhor, em nosso meio, Pai. Sim, Jesus. Fala conosco, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos pela vida da Denise, pela sua família, por esse propósito. Nós estamos firmes, porque cremos em Ti, cremos na Sua palavra. Nós pedimos ao Senhor, tem liberdade em nosso meio. Fala conosco, Pai. Toca o nosso coração, nós abrimos o nosso coração para sermos tocados por Ti nesta noite, Jesus. Nós te amamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e fará em nós e através de nós aqui nesta noite. No nome de Jesus. Então, irmãos, como eu falei, Denise é uma pessoa muito especial para mim, para todos nós. Quem conhece sabe bem quem ela é, né? Então, assim, é uma mulher guerreira, uma mulher que teme a Deus, né? A palavra do Senhor diz em Provérbios 30, no versículo 29, se não me engano, que a formosura passa, mas a mulher que teme a Deus, ela é honrada. Então, a mulher ela é honrada quando ela teme a Deus, quando ela confia em Deus, quando ela tem uma vida diante do Senhor, quando ela tem bons testemunhos, quando ela faz a diferença, quando ela conhece o Senhor, ela é honrada, Denise. Amém. Então, nesta noite, nós queremos glorificar a Deus pela sua vida, pela sua família e dizer que o Senhor,
Ele tem te abençoado muito para abençoar as nossas vidas, né? Amém. Então é um prazer imenso poder estar aqui. E eu quero parabenizar você também pelo Dia das Mães. Deus abençoe Amém, sua obrigada. vida. Né? Que você se sinta amado por Deus e por nós, que somos seus filhos espirituais. Você tem filhos biológicos também, 2 filhos incríveis. E você também que está na live, parabéns, você que é mãe. Que Deus abençoe tua vida, seus filhos, que você possa crescer cada vez mais no Senhor e cumprir esse papel que é tão importante na vida do seu filho, da sua família, na sociedade. Então vamos lá, Denise. A primeira pergunta é, irmã Denise, nós queremos saber um pouco mais sobre a sua vida, a sua caminhada com Deus, né? Como mulher, como esposa, como mãe, como intercessora. Quem é a irmã Denise? Fala um pouco para nós. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Amém. A irmã Denise, ela é de 7 irmãos, né? Nós perdemos a minha mãe muito nova. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu perdi a minha mãe. Então nós ficamos 7 irmãos, muita luta, muita dificuldade, mas eu coloquei um propósito no meu coração. Eu ia sempre na igreja, já tinha o costume de estar lá. E eu pensei, eu vou continuar servindo ao Senhor, porque eu sei que servir ao Senhor, eu só tenho a ganhar, irmã Valquíria. Sim. Então eu coloquei esse propósito, falei assim, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou matricular no círculo de oração. Porque no meio das irmãs do círculo de oração, eu sabia que eu ia sentir protegida, que eu ia sentir amada, ia sentir acolhida. Glória a Deus. Só que quando eu continuei indo, né, para a igreja, o meu pai, ele não gostava de crente. Meu pai, ele tinha muita raiva de crente e ele, não, de jeito nenhum você não vai servir esses crentes, que ele não entendia que eu estava servindo era ao Senhor, Sim. né? E você não vai servir esses crentes, porque lá nesses crentes eles não valem nada. Era a fala de meu pai. Mas como eu tinha dentro de mim uma tristeza, uma angústia muito grande, porque eu tinha perdido a minha mãe. Então eu disse assim, meu Deus, como que eu vou fazer agora sem o meu amparo? Porque a mãe é o porto seguro. Sim, com a certeza. mãe é a base da gente para tudo. Mãe é vida, mãe é amor, mãe é saúde, mãe é tudo. Mãe é psicóloga, mãe é remédio, né? A gente sabe que mãe é remédio. E eu ficava muito triste, né? Chorava muito. E até que então eu comecei a ficar doente. Eu fiquei doente porque eu queria ter mãe. Então aquilo foi entrando na minha mente e eu não sabia direito como assim separar. E ficava me perguntando, irmã Valquíria, mas Deus só levou a minha mãe. Qual idade você tinha nessa época? Eu tinha 9 anos. Bem novinha. 9 anos de idade quando, né, minha mãe, o Senhor a levou. E eu sofri muito, porque pessoas sem mãe, irmã Valquíria, sofrem muito nessa idade de 9 anos. Não é fácil. E eu, desde nova, eu já sabia que a oração, ela tem poder para solucionar todas as coisas. Glória a Deus. Mas por que eu logo já fui para as irmãs por círculo de oração? Porque eu orava, eu buscava. Só que veio uma perturbação sobre a minha mente, porque eu ainda era muito criança. E eu comecei a ficar doente. Eu ia para a igreja e eu ficava desmaiando lá na igreja. Do nada começou essa crise de desmaio. E as coleguinhas, elas foram sumindo, me largando, falando assim, não, nós não vamos ficar com a Denise não, porque ela vai morrer perto de nós. E o médico já tinha falado com a minha mãe, com a minha avó, melhor dizendo, com a minha avó, que essa menina vai morrer, porque ela é muito nova e não aguenta isso. E eu era muito magrinha, Valquíria, magrinha, tinha mais era osso mesmo. Hoje eu tô bonita, hein, tá. gente? Eita glória. Mas eu era muito magrinha. E os médicos já tinham diagnosticado. Onde eu estava, eu desmaiava. Onde eu ficava, eu caía. E eu estudava na escola dominical, o que eu fazia? Meu pai não gostava. Então, o que eu fazia? Eu já pegava as minhas roupas, porque eu tinha somente 2 peças de roupas, e guardava essas roupas, e quando meu pai saía, eu vestia para eu ir para a igreja. E quando eu chegava na igreja, desmaiava novamente. Então, por fim, meu pai ele foi ficando muito bravo, falava assim, não, o que ele fazia? Ele ia na igreja, ele me espancava, não sei se vocês conhecem, essas varas de bambu,
tem muitas varas compridas. Então ele pegava aquelas varas e enquanto aquelas varas estavam inteiras, ele descia elas no meu lombo. Porque ele dizia assim, irmã Valquíria, pra que você tá querendo ir pro meio daqueles crentes? Porque eu ia, mas quando eu chegava lá, eu desmaiava. Porque o inimigo, ele queria impedir, o inimigo, ele queria roubar aquilo que Deus já tinha me dado. Mas tudo era Deus que estava no controle. Porque Deus sabia a hora, Deus sabia o momento dele entrar e me dar a vitória. Só que com aquilo, eu fui ficando assim triste. Falava assim, Deus, eu não tenho mãe. Deus, eu sou sozinha. E o Senhor não está vendo, só fica deixando meu pai me bater. Até então, começou a entrar uma revolta. Começou a entrar porque eu era criança, menino. E aquela revolta no meu coração. Quando eu tinha meus 12 anos, eu sempre ativa na igreja, eu sempre gostava de cantar, sempre gostava de ministrar a palavra de Deus. Aí, o que ele fazia? O meu pai, quando ele sabia que eu estava lá, ele ia lá na porta da igreja, me pegava e batia e falava assim, agora você vai sentar lá naquele primeiro banco. Para todos ver que é eu que mando em você, que é eu que domino você. E eu com aquelas varas, o corpo todo, e chorando, porque naquela época, irmãos, a gente não podia ficar respondendo, hoje também não pode, mas a gente não respondia. O pai olhava pra gente e a gente já sabia, eu sentava e com aquele medo de olhar pro lado e meu pai está lá. Porque eu tive uma vida de muito couro. Mas sabe por que eu apanhava? Porque eu queria servir a Jesus. Meu Deus. Eu apanhava porque eu queria ser crente. E o meu pai não aceitava. Eu, desde nova, eu já queria ser a primeira na escola dominical para me responder as perguntas, irmã Valquíria. Eu sempre tinha uma vida ativa. Mas eu sabia que Deus estava comigo. Só que eu pensava assim, Deus não está gostando mais de mim. Porque eu era criança, né? E eu falava assim, Deus não está gostando de mim. Porque por que ele deixa meu pai me bater tanto? Por que ele deixa meu pai espancar tanto? E um certo dia, os irmãos falaram assim, gente, nós não podemos aceitar essa situação. A Denise, essa menina é órfã de mãe. Essa menina só, o pai dela vai matar ela de tanto bater. E o médico, o que acontecia? Ele me deu uma vez um remédio para eu tomar para ver se parava aquele desmaio, mas é porque de tanto que eu era espancada, então aquilo já estava entrando no meu psicológico e estava atacando todo o meu físico, estava atacando toda a minha vida. Meu Deus. E o meu pai, ele falava assim, você pode ir para qualquer lugar, mas de menos na casa de Deus. E eu teimava, sabe por quê, irmãos? Porque eu queria, irmã Valquíria, estar nos pés de Deus. Ainda que você soubesse, eu vou apanhar, mas eu quero estar lá na casa de Deus. Eu fazia assim, eu falei assim, eu sabia que eu ia apanhar, Sim. Eu sabia que o couro ia vir, mas Deus. eu apanhei bastante. Mas não é porque eu desobedecia de responder nem nada, porque eu queria servir a Jesus. Meu Deus. E quantas pessoas hoje, eu quero até pegar um gancho aqui, que tem tudo, tá tudo fácil, tantas crianças, adolescentes mesmo, jovens, que tem a facilidade para servir ao Senhor. E hoje deixa passar a oportunidade. E hoje faz como se não valesse a pena. Mas eu apanhei porque eu queria ser uma serva do Senhor. Eu queria ter experiências com o Senhor. E nesse dia o médico falou assim, ó, se prepare, porque ela vai morrer. O diagnóstico para ela é de morte. E ela pode morrer a qualquer hora, perto de qualquer pessoa. Agora imagine você, uma menina, adolescente, sem amigos, porque minhas coleguinhas já iam correndo de mim. Aí a Denise vai morrer perto da gente, e já corria e já me deixava. Sem mãe. Sem mãe, sem proteção. Na escola, sofria, porque os meninos na escola falavam assim, na reunião, você não tem mãe, sua mãe não vai vir. Sempre tem um bolo na escola, né? Sempre, sempre, E na cabeça sempre. da criança isso é muito difícil, né? Com certeza. Então, irmãos, o que eu ficava pensando? Falei, Deus se esqueceu de mim. Deus não está importando comigo. Até então eu pensava assim, mas um dia as irmãs antigas, né, elas contam que eu tinha desmaiado. E um dia ela falou assim, gente, nós não podemos aceitar essa situação. Nós somos servos do Senhor. Nós servimos ao Senhor, nós somos crentes. Aí era uma reunião de membros. E as irmãs falaram assim, ó, quem quiser ir embora, vai. Quem quiser ir embora, pode ir. Mas nós vamos ficar aqui orando. Glória a Deus. Até Deus curar a Denísia. Porque essa menina não pode ficar assim. Tinha vezes que eles me pegavam
e para levar eu desmaiada. E meu pai era um negão forte, eles tinham muito medo dele, que ele era muito bravo. E como que eles iam me levar desmaiada? Eles ficavam orando, 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 até eu voltar. Mas o Senhor, Ele é um Deus forte, Ele é um Deus que trabalha. E nesse dia Deus usou uma irmã e ela saiu marchando. Glória a Deus. Em minha direção, muitas coisas as irmãs contam. E falou assim, hoje eu te curo. E o Senhor, naquele dia, me visitou. Eu tinha uma revolta, sim, que eu perguntava, Deus vai deixar eu ficar apanhando até que dia? Eu não estou fazendo nada de errado, eu só quero te servir. Mas Ele só permite a luta até onde Ele vê que a gente aguenta. Ainda eu sendo criança, ainda eu novinha, mas o Senhor, Ele estava provando a minha fé, porque Ele sabia o que é que Ele ia usar sobre a minha vida para eu abençoar e gerar outras vidas. E o Senhor usa essa profeta e fala, vou te dar um esposo, vou te dar filhos e você vai ser usada na minha obra. E eu não me esqueço disso. Deus falou isso comigo e Deus cumpriu o que Ele falou sobre a minha vida. Porque Ele é fiel. Então, quando a gente crê que o Senhor faz promessas, por mais luta, por mais adversidade, a gente tem que crer que Ele é poderoso para cumprir o que Ele fala. E, de repente, eu estou bem trabalhando lá, né, com conjunto de novos convertidos, eu conheço meu esposo. Eu conheço o meu esposo e o meu esposo, ele, depois os irmãos veem se está chegando direitinho aí, glória a Deus. Eu conheço o meu esposo e eu trabalhava com um conjunto de novos convertidos. Meu esposo estava lá também, a gente se conheceu e nós casamos. Começou a cumprir a primeira profecia. E eu pensava, irmãos, que assim, eu vou estudar, não vou para fora, não vou adquirir família, não vou ter filhos nem nada. Mas para a glória de Deus, Deus me deu um esposo, um ajudador, um companheiro. E eu pensava, nem filhos eu vou ter. Por quê? O médico tinha dado o diagnóstico para mim, era de morte. Muitos antigos que conhecem a minha história, que sabem de mim, aqui onde eu congrego, sabe da minha luta, como que foi. Era roupa ganhada dos outros. Eu pegava um sapato, ia para a escola e o sapato estava furado no dedo e eu cortava um pedaço de pano e colocava. E eu chegava na escola, os meninos olhavam, Valquíria, pro meu pé, e eu tentava esconder os pés. Mas eles olhavam e eu falava, Jesus, um dia eu vou ter uma casa, vou ter o meu carro, vou ter roupa e vou ter para me abençoar. Por isso, gente, o valor, irmãos, da gente abençoar quem Deus manda. Ah, mas eu vou abençoar aquela pessoa ali, ela já tem. Mas se Deus mandou, você abençoa, porque é automático a bênção veio. E no dia que Deus usou essa profeta, que Deus falou que estava mudando, estava me curando. O inimigo sempre teve raiva de mim. E o Senhor me curou. E eu tive meus 2 filhos, o Vitor e o Vinícius, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. São bênçãos na minha vida. Mas a oração, ela muda lei, ela muda decreto. O Senhor libertou meu pai. Meu pai dorme com o Senhor, ele foi salvo, foi liberto. Foi uma história muito linda que Deus fez sobre a vida dele. E eu lembro, irmãos, que eu falei com o Senhor que eu precisava de perdoar o meu pai. Porque o inimigo estava usando ele para fazer aquela maldade comigo. E, irmã Valquíria, eu falava assim, Deus, eu preciso perdoar o meu pai. E quando meu pai ficou doente, Deus me pôs ao lado, eu cuidei, e Deus tirou do meu coração. Para eu receber as bênçãos, assim, o milagre do Senhor na minha vida, eu tive que tirar. Porque eu ficava lembrando das varas, eu ficava lembrando do couro. Teve um dia que ele me pegou pelo pescoço, irmã Valquíria, eu era muito magrinha, e me jogou do lado de lá, assim, do lado da janela. Eu pensei que eu ia me quebrar todinha, quebrar meus ossos e tudo, mas porque eu ia para a igreja. Só que ele fazia de conta que saía, mas ele já fazia tudo para poder estar me vigiando e pegando eu na igreja. Mas Deus me honrou. E quando eu tive meu primeiro filho, irmãos, o meu filho Vinícius, ele começou a dar um problema muito grave. Uma mãe, ela é capaz de fazer qualquer coisa com o filho. E ele tinha uma bronquite que não tinha cura. A bronquite dele era aquela bronquite crônica. E eu me lembro que eu estava orando e eu não sabia dirigir na época. Meu esposo trabalhava de turno
E eu disse assim, meu esposo foi trabalhar de 15 às 23, e o menino começou vomitando, porque dava crise, o peito carregado, e ele vomitando. E eu comecei a orar, e eu falei, agora eu vou ter que ligar para alguém vir e levar a gente no médico. Mas veio uma voz. Você pensa que a voz que você ouve, isso é voz, não, é Deus falando para você fazer, porque vai dar certo o que ele tem para colocar na sua mão. Deus mandou eu orar para um missionário que estava lá no Paraguai, na época, que era o missionário Jefferson. E eu comecei, falei, Deus, eu preciso que o Senhor cure o meu filho, o Senhor está querendo que eu ore para alguém. Deus falou comigo novamente. E eu comecei a orar por ele. Meu filho estava vomitando muito, meu esposo no trabalho, e eu coloquei uma almofada, enfiei a mãozinha no berço e disse assim, Senhor, eu vou orar para o missionário Jefferson, mas eu estou colocando meu filho nas tuas mãos porque ele é teu. Eu vou orar por ele porque o Senhor está mandando. Mas nunca mais, Senhor, o Senhor vai permitir que meu filho dê crise de bronquite, porque para os médicos, eles dão só os remédios para apaziguar, mas não tem cura, mas o Senhor é a cura. E eu lembro que eu passava assim, era dias que tinha os horários de turno, meu esposo, e a gente revezava, porque ele vomitava muito e a gente com medo dele morrer, né? Sim. E orando e ministrando. Nesse dia, quando meu esposo chegou às 11h40, às 23h40, eu orando com a mãozinha assim. Irmãos, quando eu terminei, Valquíria, ele estava quente, estava quase 40 graus de febre. Meu Deus. E quando eu terminei de orar, que eu coloquei mais a mão, ele já estava dormindo. E o Senhor me visitou e falou comigo. Eu curei o seu filho para nunca mais voltar. Para a honra e glória do nome do Senhor. Naquele dia, o Senhor curou ele. E nunca mais, ele já está rapaz, né? Com seus 30 anos, vou revelar a idade dele aqui. E tá aqui na nossa live, aí, Vinícius. E, para a glória de Deus, nunca mais. Glória a Deus. Ele tinha quase 2 aninhos de idade. E teve um dia que eu chamei Jesus, que eu precisava que Deus resolvesse uma causa para mim. Porque Ele é Deus de causa impossível. Eu morava num lugar difícil. E eu falava com o Senhor, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma casa. Nós não tínhamos condições de comprar esta casa onde eu moro hoje. E nós morávamos num lugar, não era um lugar bom. Sabe? Sempre quando meu esposo ia trabalhar, eu ficava com medo de dar chuva e entrar água dentro de casa. Sim. E eu orava, buscava, pedia ao Senhor. Um dia essa casa, eu já trabalhei muito, irmãos, na casa de família, desde novinha, aquela época, podia trabalhar e juntava meus dinheiros para me comprar minhas coisas, me comprar minhas roupas, porque a gente passava muita necessidade. Era muito sofrimento e eu não tinha vergonha, ia para casa da minha avó, lá tinha as coisas, às vezes eu pegava goiaba no pé e saía vendendo mesmo, vendendo goiaba, vendendo as verduras, ela me dava um trocadinho para eu poder ter as minhas coisas. Sim. E sempre eu estava ali abençoando a obra de Deus, eu tinha que ter minha oferta para me abençoar a obra de Deus. E eu morava num lugar que não era bom, né? Na época não era calçado, sempre que a gente viajava e voltava, eu não gostava daquele lugar. E eu já trabalhei nessa casa onde eu moro hoje. Olha o que Deus faz, irmãos. E eu falava assim, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma casa assim. E eu falava com o Senhor, tem que saber orar, irmão. Tem que saber. Tem que explicar. Eu falava assim, Deus, eu quero uma casa perto da igreja. Eu quero morar num lugar calçado. E fui explicando pro Senhor de tudo que eu queria. Quero uma casa de laje, que a minha casa não era de laje na época que eu morava. Eu tinha muito medo de chuva, telhado. E eu fui pedindo ao Senhor. Só que eu já trabalhei nessa casa. E um dia a dona dessa casa, ela fala, você que vai comprar minha casa. Irmãos, Deus usa até o ímpio para poder profetizar pra gente quando Ele quer. Ele usa, irmã Valquíria. Sim. E eu disse assim, não, só se for Deus mesmo. E essa casa, ela estava com uma placa de venda. E nós não tínhamos dinheiro. Sabe que você não tem o dinheiro no valor? E nós não tínhamos dinheiro. A gente guardava algumas economias, mas nem olhava, guardava para lá. E essa casa, ela estava com a placa de vende-se e estava também na imobiliária. E um dia nós passamos, eu falei com meu bem, vamos olhar? E nós fomos olhar essa casa. E meu esposo, eu lembro que ele falou assim, só um milagre, só Deus, como que nós vamos comprar essa casa?
porque não tinha condições. Mas Deus, enquanto eu estou falando aqui esse testemunho, Deus está agindo no extraordinário para você. Deus está agindo no sobrenatural com você. Deus pode me usar aqui em línguas, do jeito que Ele quiser, mas nesse testemunho, Deus está ministrando no meu coração que Ele está agindo no extraordinário também na sua vida. Porque Ele é Deus de causas impossíveis. E eu pensava assim, irmã Valquíria, o meu sofrimento, e eu quero voltar um pouquinho atrás, vai passar. Sim. Eu não vou ficar sofrendo toda a vida, não vou ficar apanhando toda a vida, meu pai. E eu não vou morar nessa casa aqui toda a vida, porque eu sei que vai passar, o Senhor vai me colocar num lugar bom. E no dia que meu esposo passou, meu esposo olhou a casa e falou, aí não tem jeito, não tem como. E nós ficamos sabendo da notícia que alguém ia comprar, uma pessoa, até que eu vou reservar o nome, de um filho de uma das irmãs lá da igreja, ia comprar essa casa. E ele já estava para fechar o negócio dessa casa. E eu apontei o dedo. E Deus está falando aqui. Você aponta o dedo e fala, Senhor, eu quero ali. Você especifica para o Senhor faz. Eu profetizei, falei, Deus, eu não tenho condições. O Senhor é o dono do ouro, o dono da prata. O Senhor sabe a minha história de sofrimento, de luta. Mas em nome de Jesus, essa casa vai ser minha. E eu passava, irmãos, para ir andar, sabe? E fazer a caminhada. E olhava e falava, essa casa vai ser nossa. E o dia que meu esposo falou, ele falou assim, é um milagre mesmo, é só Deus. Eu falei, é Deus especialista em milagre. Irmãos, a casa ficou na imobiliária, passou um ano. No dia que esse filho dessa irmã foi fechar o negócio, quando Deus quer, o que é teu, é teu. O que tiver de ser seu, Deus guarda. Vem na sua mão. Vem, porque Deus guarda, irmão Valquíria. E aí, quando ele estava para fechar o negócio dessa casa, sabe o que aconteceu? O Senhor não deixou que acontecesse. Porque o Senhor estava preparando, era para mim, eu entendo assim. E dinheiro eles tinham, né? Já estava tudo programado. Se for olhar pelo lado financeiro. Tinha, e eu não tinha. Eles Mas tinham. você tinha fé, oração, confiava em Deus. Isso. E Deus sabia do desejo do seu coração. Sim, Deus sabia que eu apontei o dedo e falei, Deus, eu quero essa casa. Aí. E uma casa grande, com 3, 4 quartos. Bonita a casa, a gente já fui lá. Então, assim, é a misericórdia de Deus. Glória a Deus. É a misericórdia de Deus, né? E Deus, ele age na nossa fé. Ele age naquilo que a gente crê e coloca. Não precisa ser muita coisa. É do tamanhozinho do grão de mostarda, né? E Deus, o que Deus fez? A pessoa que ia comprar não comprou a casa. E a casa voltou para a imobiliária. Um dia eu estava passando. Esta mulher foi atrás de mim. E ela via, eu trabalhava, eu arrumava essa casa. Que, irmãos, eu nunca imaginei. Eu já trabalhei nessa casa, irmão Valquíria. Você estava arrumando a casa que seria sua futuramente. Olha como é que Deus trabalha. E eu nem sabia. E nem sabia. Eu não sabia. Deus já estava preparando os planos de Deus. Deus é Você está fiel. cuidando aqui, mas vai ser sua. Glória E de a repente, Deus. irmãos, ela fala que nós íamos comprar a casa. Meu esposo fala assim, como que nós vamos comprar essa casa? Só que a gente tinha assim, os trocadinhos e a gente colocava lá. Ela foi e fez um preço na época, vai fazer 24 anos. 24 anos é que eu moro nessa casa. E Deus, ele transforma o que Ele quer. Ele pode pegar água, igual Ele já fez, transformou em vinho. Sim. Mas Ele transforma uma situação que não tem jeito e faz dar o jeito. Ele entra na conta da gente e deposita dinheiro pra gente, Glória porque a Deus. eu acredito que Deus fez isso. Você acredita se você quiser. Porque não tinha como a gente ter o dinheiro que tinha lá. Não tinha como, meu irmão. Quando nós fomos lá e que nós olhamos o dinheiro que nós tínhamos lá, dava para nós dar entrada na metade da casa. E nós falamos com a mulher assim, nós vamos dar esse dinheiro para segurar. E depois a gente vê como que, não é só para a gente pagar de fundo e tudo. E, irmãos, quando nós chegamos, ela falou assim, como pode? Você tem o dinheiro para comprar a minha casa. E eu não tenho dinheiro se fosse para mim comprar ela de volta na sua mão. E olha como que Deus é Deus de extraordinário. Na minha adolescência, eu cuidando dessa casa, eu arrumava essa casa e via, Deus, quando é que eu vou ter? Na época eu era solteira, uma casa assim. Eu olhava no espelho, via a casa, tinha 2 banheiros, né? E hoje nós mexemos na casa, tem 3 banheiros, dá muito trabalho para arrumar. Mas vale a pena. E para a glória de Deus, Deus me deu esta casa. Amém. E hoje nós estamos ali, Deus nos deu condições. E da onde, irmão, que você tirou o dinheiro? Eu não sei, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, na baixéia. Por isso que eu acredito que Ele foi lá e depositou na nossa conta. Porque Ele é Deus, Ele tem poder. Mas
Passando isso, irmã Valquíria, eu dei dengue. E quando eu dei dengue, eu fiquei tão doente que eu tive que ser internada. E o decreto para mim era do inimigo mesmo, ele queria me matar. Ele pegava assim, ó, na minha garganta. E para mim não respirar. Porque eles lá tinham aplicado um remédio para acalmar, porque eu não estava comendo, estava vomitando. E a minha garganta, eu não tinha voz. E foi me enforcando, como se eu sentia uma mão me enforcando. E esta mão, eu já estava perdendo a respiração, mas chegou uma irmã e começou a cantar. E os médicos vieram depressa, porque eles acharam que, como não estava tendo respiração, não estava jeito de respirar, e estava sumindo assim a minha cor. E esse cara, eu só vi, abri o olho e vi aquela correria daqueles médicos, mas ninguém morre, sendo que não for o tempo do Senhor. É verdade. Pode estar lá na beira da morte que Deus vai lá e tira. E as irmãs começaram a cantar. Os médicos falaram assim, isso não é para nós não. Isso não é para nós. E eles saíram. Quando eles terminaram de cantar, elas terminaram como se fosse uma mão. Saiu a mão da minha garganta. E eu pude respirar normal. Glória a porque Deus. Deus é Deus que dá livramento. Eu creio. Mas ele não ficou satisfeito. Nós estávamos fazendo uma viagem para me chegar onde eu quero. E nós estávamos mais ou menos no carro de uns 60, 70 quilômetros. Eu acho que eu já até contei isso aqui, se eu não me engano. O nosso carro rodou, irmãs, e nós ficamos presos num precipício de quase 40 metros de altura. Só que o meu filho, uma mãe de oração, ela muda decreto de morte. Eu creio. Uma mãe de oração. Glória a Deus. Ela traz Deus para perto e a circunstância, ela é mudada. E a mãe tem que ser a maior intercessora dos filhos, né, irmã Denise? Com certeza. E você, mãe, que talvez você está pensando, não tem mais jeito, continua orando. Creia. Conta aí, Denise. Aí, o carro virou e nós ficamos. O que aconteceu? O pessoal foi parando para nos socorrer. E Deus tinha falado que ia nos dar o livramento. Glória a Deus. E alguém teve coragem e pegou o nosso filho caçulo. O meu mais velho colocou o corpo para defender o irmãozinho dele, deu hemorragia interna. E eles nos levaram para um hospital infantil, para um hospital de Venda Nova dos imigrantes, para fazer o socorro. Quando chegou lá, colocaram o meu caçulo em cima da maca. E ele morreu. Meu Deus. Eu tenho as fotos, tinha uma que eu deixei numa igreja que eu fui dar testemunho, porque Deus tinha usado um vaso e falou que isso ia acontecer, mas que ia dar livramento. Irmãos, uma mãe de oração, ela é capaz de mudar a história de um filho pro resto da vida, e vai na descendência em diante. Quando eles colocaram meu filho, que ele virou a mãozinha assim e tombou a cabeça, e a cor dele sumiu, e ele foi morrendo, eu comecei a clamar. Eu comecei a orar dentro daquele hospital. Eu comecei a pedir ao Senhor socorro. Inclusive tem até uma irmã que está conosco aqui, que está lá nos Estados Unidos, está nos vendo. Ela foi o canal que a mãe dela nos socorreu, irmã Valquíria. E quando eu comecei a orar, comecei a ministrar vida sobre a vida do meu filho. Falei assim, meu filho vai ser um menino honrado, meu filho vai ser abençoado, meu filho vai ser um menino próspero. E eu não perco meu filho para a morte, porque não foi essa a promessa, irmã Valquíria. Falei, Deus, não foi essa a promessa que o Senhor me fez na infância. O tanto que eu fui massacrada, o tanto que eu sofri. Então, Senhor, não foi para isto. E eu repreendo. Eu olhei para um basculante, assim, eu me lembro que tinha um basculante. E eu olhei e chamei a vida. E falei assim, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito da morte e chamo a vida sobre a vida do meu filho. E eu chamei a vida sobre a vida do meu filho. Ele começou a sair umas coisas pela boca, pelo nariz. O médico disse que não tinha condições, que não era... Lá, tinha que levar para o Hospital Infantil de Vitória e procura médico, não conseguia, levou. Quando chegou lá, às 13 horas da tarde, o médico foi olhar o meu filho, irmãs, às 17 horas, 4 horas, para o médico olhar o menino. Quando o médico chegou, que teve que transferi-lo, falou assim, ele está com traumatismo craniano. E a notícia chegou que um já tinha morrido, que era o meu mais velho, e que o outro já estava na morte.
Mas aonde tem oração, tem decreto de vida. Jesus. Aonde tem oração, tem história mudada. Os irmãos aqui já estavam fazendo a corrente de oração. Agora imagina você, uma mãe, ver o seu filho morrendo. Os dois, né? Ver o seu filho quase morto, porque já tinha chegado a notícia, e o outro estava fazendo cirurgia, porque estava dando hemorragia interna. Ele colocou o corpo para defender o irmãozinho dele. O teto do nosso carro, o policial que foi fazer o BO depois, viu que o teto do carro abaixou. O carro ficou para lá, não ficou valendo nada. Na época nós tínhamos um Escort. Mas Deus estava dando experiência. Quando chegou lá que o médico olhou e falou assim, cadê o menino? E olhou e falou assim, é só um susto, fizeram a tomografia. O Senhor Jesus não só repreendeu o espírito da morte, mas não deixou ter nada. Ele tem até uma marca aqui, um corte assim muito grande. Não deixou ter nada na mente, no cérebro dele, nada. Porque o Senhor cortou naquele momento o traumatismo craniano. E o médico conseguia para ligar para outro médico. E nós estávamos assim pensando, né? Na época a missionária irmã Cleonice, mãe da Milene, que está no Canadá, lá em Toronto. Ela está conosco aqui ao vivo. Sim. E o médico trouxe a minha bolsa. E aí entregou pra gente. Falei, meu Deus, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Esse médico entregou. Deus falou comigo, liga pra irmã Cleonice. Quando eu liguei pra irmã Cleonice, Deus já tinha falado com ela. Ela estava vindo embora pra cá. Deus tinha falado com ela. Não vai embora, porque eu tenho obra com você lá. Oh. Olha, foi lá no Espírito Santo. E ela morava na Serra. Mora na Serra ainda até hoje. Eu tenho obra com você. Então Deus falou com ela ficar, para ela e a filha dela nos acolher depois, porque nós não tínhamos ninguém lá. E Deus preparou essa família abençoada, este lar, para nos acolher. Ela tá até falando aqui, tô vendo que ela lembra direitinho. Foi de luta, foi de sofrimento. Deus. E Deus trouxe vida. Irmãos, quando nós cremos no poder da palavra, eu disse, o meu filho... ainda que esteja morto, é a palavra do Senhor. O Senhor tem projeto, tem promessa na vida do meu filho. E eu não abro mão da promessa do Senhor. E o Senhor trouxe vida para nós. Depois disso, irmãos, as pessoas iam lá nos buscar para me pregar. E o Senhor falou, Senhor, tem que ficar indo no carro dos outros, como que vai fazer? O Senhor falou assim, você vai viver pela fé. Eu vou dar para vocês outro carro com 6... Tinha passado, se eu não me engano, 6 meses do propósito que nós tínhamos entrado. Deus deu para nós outro carro. Porque Deus é Deus de excelência. Deus é Deus que faz. E na época, irmãos, eu falava, Deus, todo mundo estava aposentando e tinha que pagar uma fortuna para advogado. E eu falei, Senhor, nós não vamos pagar, porque é o Senhor que vai aposentar o meu esposo. Irmãos, Deus, ele tem porta grande para quem acredita. A morte quis entrar para roubar a minha vida na minha infância. A morte quis entrar quando eu dei dengue. E a morte quis levar não só o meu filho, como a nossa família, que o acidente foi com nós 4. Mas quando eu chamei a vida, eu olhei pelo basculante, que eu tenho esse negócio, Jesus chega aqui. Eu falei, eu repreendo o espírito da morte. Imagina a dor de uma mãe. E quando eu disse isso, o Senhor, ele trouxe vida. Porque ele é a vida. Ele trouxe vida para o meu filho. E hoje ele é um menino. E sempre eu vejo que o inimigo tem fúria com ele. Por causa da obra que Deus fez na vida dele. Aonde era morte, o Senhor trouxe alegria. E nós estávamos numa batalha. Quando nós chegamos lá, irmãos, que meu bem foi dar uma palavra lá na igreja. A irmã Cleonice saiu com a gente. E nós vamos dar uma palavra. Deus usou o pastor e falou. Porque o hospital onde nós estávamos não comunicava com o de lá. Deus provou a nossa fé. Então eu ficava sem saber, eu aqui com o meu mais velho e meu esposo lá com o pequeno. E Deus movendo no trajeto, Deus foi lá e foi soprando fôlego de vida. Glória a Deus. Deus está soprando fôlego de vida também na vida do seu filho, na vida de sua família. Aquilo que parece, irmã Val, aquilo que não tem jeito é confiar. E eu lembro que a gente passava assim, era tudo muito aperto, muito na dificuldade. E o pessoal teve uma época que estava falando assim, para aposentar, tem que dar, era muitos salários que tinha que dar para o advogado. Eu comecei a orar, irmãs, pela aposentadoria do meu esposo. Falei, Deus, o Senhor me deu esposo, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu casa, o Senhor que deu carro. E eu não aceito dar nem um centavo, porque eu vou dar para o advogado se é alguma causa que eu estou lutando para mim. Agora, uma causa que a gente trabalhou, sim, que a gente lutou e tem que tirar do nosso tempo de serviço para pagar, aposentar, para aposentar como se fosse pagar para aposentar. Deus,
O Senhor é Deus de excelência. O Senhor vai trazer um milagre sobre a vida do meu esposo e o Senhor vai advogar a causa dele. Ninguém, irmãos, na época aposentava sem que o advogado entrasse com os papéis. Mesmo a área insalubre. Teve uma época que estava assim. Eu comecei a orar, orei e todo dia eu profetizava. Todo dia você vai aposentar no tempo de Deus com todos os direitos. Você vai aposentar no tempo de Deus com todos os direitos. E eu ministrava e orei. E eu comecei a orar, irmãos, faltando 5 anos para meu esposo aposentar. Eu já comecei a orar. Falei, Deus, eu não dou dinheiro. Porque o Senhor vai dar tudo que é nosso. Tudo que é nosso vai vir na nossa mão. E para a honra e glória do nome do Senhor. Um dia, meu esposo está lá. Eles falam que quem quisesse sair, quem quisesse aposentar. Meu esposo já tinha anos para aposentar. Já estava, né, já tinha a média de uns 26 anos trabalhado. E aí os colegas não quis, meu esposo foi e falou assim, eu vou entrar com os papéis, eu vou aposentar. E meu esposo falou, eu quero sair. Irmãos, o meu esposo, ele mesmo pegou os papéis e levou lá. Com 30 dias, o Senhor deu aposentadoria para ele. E ele não precisou de dar nem um centavo para ninguém. E tudo que é nosso veio na nossa mão. Porque a oração, ela que muda qualquer situação. A oração, ela faz Deus enxergar a gente ainda mais com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. E tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, eu coloco no altar do Senhor. Quando foi no ano de 2021, Deus fala que eu ia passar pelo processo. Eu fui acometida de uma enfermidade. O inimigo não se deu por vencido, mas Deus falou, eu tenho vida por você. Eu não tenho morte, eu tenho vida. Mas Deus falou, eu já contei isso aqui, mas eu vou juntar aqui tudo nesse testemunho. Eu vou te dar vida, mas você vai passar todo o processo. Imagina você receber um diagnóstico e o médico fala para você assim, você está com CA. E eu tinha dado um problema na mama. O mundo gira, mas eu lembrei que Deus tinha me livrado da morte. Isso já está com 2 anos que o Senhor me deu a minha cura. E eu lembrei que o Senhor tinha me livrado da morte várias vezes. Que o Senhor tinha me dado casa, que o Senhor tinha feito tudo para mim desde a minha infância, que a minha vida sempre batalhei. E eu lembro, irmãos, que eu falava com o Senhor assim, Senhor, eu estou com vontade de comer, eu via minhas colegas levando lanche, vontade de comer biscoito, eu gostava muito de biscoito de morango, e não tinha condições, era muita luta, muito sofrido, não dá para contar tudo aqui, que eu não sei o tempo que eu tenho ainda, mas era muito sofrido, e hoje eu gosto de abençoar e vejo alguém fala assim, você tem muita sorte para ganhar as coisas, muita gente te dá presente, eu falei, não é sorte, é porque eu semeei na vida das pessoas. E um dia a pessoa falou assim, Denise, eu queria ser igual você, assim, você ganha tanto presente, seu aniversário, nos dias onde você vai. Falei, isso é porque é Deus. Eu lancei a semente, lance teu pão sobre as águas, depois de muitos dias acho. Então, para mim ser abençoado, eu tenho que abençoar. Tem gente que fala assim, mas fulano não precisa, mas Deus não mandou. Você abençoa porque Deus te abençoa. E eu me lembro que quando o médico disse isso, eu falei assim, Deus está na minha vida, Deus é comigo, e Deus vai me dar vitória. Não foi fácil, a primeira. Deus falou, você vai passar todo o processo. A profeta fala assim, você está curada. E apontou o dedo assim, Deus manda te dizer, você vai ver. Então, irmão Valquírio, se Deus falou que eu ia ver, eu tinha que ver. Exato. E eu vi a mão de Deus. Eu vi o poder de Deus. Eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. Tudo que Deus não deixou muita gente saber, porque Deus falou que era para me ficar no silêncio, e eu continuei pregando, continuei fazendo a obra do Senhor, e alguém viajando, e alguém falava assim, como assim? Quando as pessoas ficaram sabendo do processo que eu estava passando, todo o processo que você imaginar, eu fiz todo o processo, tudo que essa enfermidade fala que você tem que fazer, mas Deus falou, você está curada. Quando eu cheguei nessa clínica em Fabriciano, eu comecei a fazer culto de ação de graça. Eu comecei a falar, Jesus me trouxe aqui para abençoar vocês.
E eu falava, eu não tenho nada. E eles começaram a ficar assustados. O médico falou assim, já foi comprovado pela ciência que quem tem fé é curado. Fazia os exames, fui fazendo os exames. E Deus só foi mostrando milagres sobre a minha vida. A cura, o milagre. Falei, Deus, o Senhor visitou minha conta. O Senhor me livrou da morte várias vezes. O Senhor é poderoso. Essa enfermidade para o Senhor não é nada. Não é nada. Eu não dei confiança para essa enfermidade. Falei, no meu corpo você não vai ter poder, porque o Senhor já me curou. E quando eu chegava na clínica, as meninas, era uma multidão, irmão Valquíria, eles todos ficavam querendo assim, estar junto comigo. Porque eu começava a falar o que é Jesus. Eu começava a falar o que é o poder de Deus. Eu começava a falar o que o Senhor podia fazer. E falava assim, ó, eu vim aqui tomar suplemento, porque no meu corpo não tem nada. E o que o Senhor falou, o Senhor fez. Um dia a psicóloga falou assim, mas você já está indo embora, estão falando que tem uma dor. Porque tudo que eles falaram comigo, você vai dar isso. Eu não vou dar nada disso. Porque Jesus já me curou. E eu repreendo todo o sintoma sobre a minha vida. E quando eu estava lá, que a psicóloga quis conversar comigo. E ela marcou, você já está indo embora e nem passou pela psicóloga. E eu lembro que eu disse assim, vamos marcar para conversar. E quando eu marquei, a gente foi lá para conversar com ela, que eu entrei, meu esposo ficou esperando. Ela falou assim, como pode? Isso me marcou muito essa fala dela. Como pode você passou, já está saindo, já está indo embora, passou por esse processo todo. Você ficou super bem, como se eu estivesse tomando água. Oh. Porque Meu Deus. o Senhor, assim, no meu físico, e eu tinha saído do Covid. Eu tinha dado Covid. Então foi tudo muito assim, muito junto. E o Senhor falou assim, eu não tenho morte para você, mas eu vou te curar, para você gerar vidas. Glória a Deus. E uma coisa que eu agi na fé, falei, Deus, o Senhor quer que eu desmanche minhas agendas? Ou o Senhor vai querer que eu fico dentro de casa? O que o Senhor quer para mim? O Senhor falou, você vai fazer a obra, porque trabalha para mim que eu vou trabalhar. Eu esqueci. Irmã Valquíria, eu esqueci que eu estava passando por esse processo. E eu continuei pregando, orando para o povo, o Senhor curando e repreendendo o mal na vida do povo. E eu me lembro que essa psicóloga, quando ela me pergunta como pode, eu disse para ela assim, o Senhor, Ele falou que eu ia passar por isso tudo. Eu só quero aceitar o bem de Deus, não quero aceitar o mal? Deus já tinha te falado isso antes. Deus tinha me falado. Então eu disse, eu estou sendo provada pelo Senhor, Sim. Eu vou aceitar a aprovação do Senhor. Se Ele quiser me levar, Ele tem toda a autoridade, porque Ele é o dono da vida. Mas Ele falou, eu não tenho morte para você, eu tenho vida para você. E quando Ele falou que tinha vida para mim, e eu disse para essa psicóloga, Deus me trouxe aqui porque Deus tinha um propósito comigo. E Deus me trouxe aqui para te falar, você cuida de muita gente, mas você precisa de cura, você precisa de libertação, você precisa de milagre. Lá dentro da sua casa você não tem paz. Irmãos, Deus foi me usando para falar que aquela mulher, ela chorou. Ela colocou o braço assim na poltrona e chorou, e chorou, e chorou. Falou assim, como pode? Foi Deus. Eu disse, foi Deus, porque Deus, Ele cuida daquele Glória que nele a Deus. confia. E passou 6 meses. Fui fazendo os outros. Quando eu saí, irmãos, isso aqui eu não posso deixar de falar. Eles fizeram assim uma meia-lua, porque o testemunho é grande. Eles fizeram uma meia-lua e todos, supervisora lá da clínica, os pessoal todos que trabalham, foram lá para despedir de mim, porque ficaram sabendo que tinha uma dona Denise, e como que ela passou tão bem, não deu nada, os sintomas. Claro, cabelo bonito que Deus, né? Restituiu tudo. Já me deu, mas nos deu eu normal, e com aquela graça, e todos aqueles sintomas que eles falaram, né, de mal, de sentir, nada. Eu peguei a minha comida o primeiro dia e falei, Senhor, eu chamo a existência o meu paladar. E eu orei ao Senhor. Então, irmãos, eu fui tudo que estava acontecendo na minha vida, e até hoje tudo que acontece é muito na fé. Sabe, Deus vai pautando assim tudo sobre a minha vida na fé. É o que você sempre fala, a oração é tudo, Valquíria. Tudo, a oração Tudo. é tudo. E no dia que eu saí, Deus me tomou naquela clínica e não quis nem saber. Irmãos, e se for lá investigar, mais barulhenta ela era eu. Porque eu chegava e não tinha vergonha de falar o que Deus fazia. E eu falei, Jesus me curou e vocês vão ver. E elas
ficaram gravados. Porque elas falaram assim, quando eu saí, Deus tomou aquele lugar e eu fui entregando. Irmã Valquíria, tudo que Deus falou comigo para entregar, eu fui entregando. E eu lembro que eu chegava lá e esticava o braço e falava assim, eu vim aqui tomar suplemento. A fé. Não é remédio, porque o sangue de Jesus já desceu no meu sangue, já desceu nos meus nervos, tudo em mim. E eu lembro que o médico falou assim, nós vamos fazer um exame para ver se ia precisar de fazer algum outro procedimento mais radical. E eu disse assim, Jesus não vai deixar, porque na minha vida o Senhor já falou que era sobre o crescimento da experiência. E para a honra e glória do nome do Senhor. E eu fiz até o ano passado o culto, né, de ação de graça. De agradecimento a Deus. De agradecimento pela minha. Eu falo que eu faço 2 aniversários. Mês que vem, dia 27, é meu aniversário. Eu falo, é 2 aniversários que eu faço. E um do meu aniversário biológico e um da minha outra vida que Deus me deu, porque é gratidão, Senhor. E já se passaram 2 anos. 6, 3, 6, de ano em ano, normal, todos. Porque Deus deixou, eu não posso ser ignorante. Quem deixou a ciência foi Deus. Deus pode me curar no sobrenatural, sim, mas Deus pode usar a mão do médico, usar a medicação certa, usar a fé, que é o principal. E eu lembro que um médico lá, ele falou assim, você pode tomar remédio, mas se você não tiver fé, o remédio não vai fazer efeito. Porque a Bíblia nos dá o exemplo disso de Lucas. Ele era médico. Então, quem deu sabedoria para os médicos é o Senhor. E o Senhor, ele repreendeu este mal e falou assim, ó, você está sendo curada para curar vidas. E eu me lembro que um dia uma pessoa me liga, irmã Valquíria. Tinha até mais tempo, eu já até contei esse testemunho em algum lugar que eu vou, e falando que a sobrinha estava perdendo o bebê. Então Deus já estava me preparando para eu passar por esse processo de fé. E o menino tinha morrido, mas não tinha jeito de descer a criança, porque estava, não podia, a posição que estava não dava para fazer nem cesárea nem normal. E estava de quantos meses? Ela já estava de uns 7 meses. E a criança estava morta dentro dela. Não, 6 meses, porque eu lembro que ela falou assim que se nascesse ainda ficava na incubadora até completar os meses. E a menina, o médico chama a família toda e ela corria risco de morte. Então, do jeito que estava, ia morrer ela e o bebê. Essa tia dela me liga. Quando essa tia dela me ligou, eu estava fazendo almoço. E ela falou assim, irmã Denise, a minha sobrinha está com feto, com um bebê morto dentro. E o médico disse que vai tirar o útero. Ela não vai ser mãe nunca mais. Você que está querendo ser mãe, fica ligada aí, ó. Ela não vai ser mãe nunca mais, porque do jeito que a posição que o bebê está, ele tem que descer mais um pouco para tirar. Vai fazer a cesárea, mas vai arrancar o útero, vai arrancar tudo. Sim, irmãos, mas me deu um ímpeto naquela hora. E eu disse assim, não vai tirar o útero e o bebê vai nascer. E o Senhor vai fazer ela ser mãe. Glória, e ela vai gerar. Eu lembro que ela deu um sorriso e falou assim... ela riu no telefone, irmãos. Igual Sara, ela riu. Sara, lembrei da Sara agora. Ela riu. E ela falou assim... Irmã Denise, deixa eu te falar. O bebê está morto. Já tem... Acho que era 5 horas que ela tinha falado. E eles estão querendo que o bebê desce. Para salvar a vida da minha sobrinha, vai ter que tirar o útero. Com a criança e tudo. Porque ela não vai poder ser mãe. Então, pelo que eu sei... sem útero não tem jeito de ser mãe. Eu disse assim, realmente, sem útero não tem jeito de ser mãe. Mas só que o Senhor é poderoso para dar um útero novinho para sua sobrinha. E ela, enquanto nós estávamos conversando, eu disse sim, eu vou orar. E eu vou te falar com você, ó, ela vai ser mãe, ela vai apresentar essa criança ainda para mim e a criança vai descer. Porque ela não vai morrer. Ela não, a família já está aqui até para assinar. Porque o que acontecesse era de morte. Eu falei, Deus não tem morte para sua sobrinha, Deus tem vida. Irmãos, e eu orei. E orei pelo telefone e disse, a sua sobrinha vai ser mãe. E eu sabia que ela não tinha acreditado tanto. Mas eu profetizei na minha fé. Então eu entendo, quando eu passei pelo processo, Deus estava me preparando já desde antes. Quando eu desliguei o telefone. É a fé. A fé traz Deus para perto. Eu falo isso. A fé, irmã Valquíria, a gente vive o sobrenatural. Por isso que eu passo, tem as batalhas, mas eu entrego nas mãos do Senhor. Porque eu sei o que Deus fez. É muitos testemunhos que eu tenho, mas esse eu vou fechar nesse. Sim. Porque esse foi forte que Deus fez. Quando eu terminei, que eu dobrei o joelho, eu dobrei meu joelho na minha cozinha e disse assim, Jesus, chega aqui. Eu tenho esse negócio com ele, meu Valquíria. Chega aqui, deixa eu falar com o senhor um negócio. Seu particular com Deus. Tem esse negócio com ele. Fala assim, deixa eu falar com o senhor. Olha, eu disse que o útero da menina não vai ser arrancado
e que o Senhor vai fazer ela ser mãe. Agora, Jesus, é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Eu só profetizei e ministrei o que o Senhor me autorizou. Então, Senhor, se o Senhor não fizer, não tem como. Mas, Jesus, honra a minha fé e faz essa menina ser mãe de filhos. Irmãos, passou o tempo, passou meses, quase 3 meses. Ela me liga. Sumiu a irmã. Ela vai e me liga e fala comigo assim: irmã Denise, eu esqueci de te contar, mas era tudo, eu penso que é Deus também soube, né, provando. Eu esqueci de te contar, mas quando nós estávamos conversando, orando, o médico chamou até minha irmã, a criança desceu, o bebê desceu, e o médico disse que não sabe o que é que aconteceu. Meu Deus. Mas não precisou de tirar o útero dela. Glória a Deus. Não precisou de tirar o útero dela. E ela está passando super bem, já veio para casa. Só que ele falou que ela ia ter dificuldade para engravidar. Que ela não ia engravidar tão cedo. Falei assim, escuta aqui. Eu só vou te dizer, não foi isso que Deus falou, não. A obra de Deus é completa. Não é? A palavra que Deus falou foi que ela não ia morrer, que a criança ia descer e que ela ia ser mãe de filhos. E ela vai ser, porque o Senhor vai visitar o útero dela. Naquele dia o Senhor visitou. Você até riu. Mas eu assim, não, eu vi que você assim achou que eu não tinha entendido. Mas sabe quando a gente é doido? Porque tem hora, irmãos, que eu faço umas doideiras. Tem hora que eu falo umas doideiras que depois eu falo, Jesus, o que eu falei? E eu conversei com ela e falei, Deus vai fazer. Irmãos, passou um tempo, aquela menina sumiu. Quando eu estou bem ministrando o trabalho na tarde da bênção, que eu olho assim, tô vendo ela chegando lá, missionária, chegando lá, mas aquela menina tá parecendo a sobrinha da missionária. E ela chega carregando um bebê nos braços. Glória a Deus. Não Aleluia. tinha como. O médico falou que ia arrancar o útero, que ia arrancar trompa, ia arrancar tudo. Meu Deus. Eu disse, não arranca porque Deus falou. E naquele impulso de fé eu disse, não vai ter morte. Glória. E Deus tá falando aqui também. Tem pessoas aqui que tá nessa live que tá buscando pra família, para pessoas que não podem ser mãe, tem 10 anos, tem 15 anos, tá lutando. Você vai abraçar essa criança, você vai ver. Vai abraçar, porque quem vai fazer é o Senhor. No nome de Jesus. Adriana Raminho, sempre ela tá falando aqui da casa que ela pediu, que ela buscou para a irmã dela. Através desse trabalho, ela recebeu a bênção. Porque tudo vai passar, irmãos, nada é para sempre. Né? A hora de Deus chega, é a fé. É a fé. Né, Valquíria? Então eu costumo dizer assim, ó, para a pessoa ver o milagre, ele tem que visualizar o milagre antes de acontecer. Eu quero um carro, então você já tem que imaginar você andando nesse carro. Essa enfermidade, não, eu tô vestindo essa roupa para me dar o meu culto de ação de graça. Porque é fé, é milagre. Então a gente vive todo dia rompendo em fé. E quando eu estou olhando lá que ela está chegando, assim que eu olho assim, ó, ela tá segurando o menino. E era morte. Decreto de morte, né? E eu já decreto. Já decreto em nome de Jesus sobre a vida de quem está precisando aí. Eu não sei quanto, mas eu já decreto em nome de Jesus que o seu ventre seja visitado pelo Senhor. Eu não posso, eu não tenho, mas o Senhor tem. E Ele pode. Eu creio. Esse projeto do Senhor no céu, Ele pode. Teve alguém, parece que escreveu aqui, não sei, a Laruama, não sei quem. Mas eu profetizo sobre a sua vida, que o Senhor visite o teu ventre e te faça gerar filhos, no nome de Jesus. Porque Deus, Ele é fiel. E quando ela está chegando, ela senta lá na frente. Quando ela senta lá na frente, uai, missionária, ela fala assim, irmã Denise, eu segurei, irmãs. Eu segurei como o profeta Eliseu usou para falar com aquela sunamita. Eu segurei o menino. Ela levou o menino lá na tarde da bênção que nós dirigíamos na época e apresentamos assim, ó, o menino. E ela, não foi preciso tirar útero, fazer ela ficar estéril nem nada. E quando a missionária falou assim, aqui é a bênção, você vai abençoar. E Deus falou que ela ia ser mãe. Glória a Deus. E ela pôde abraçar aquela criança. Mesmo que eles não tivessem acreditado no momento igual aconteceu. Mas Deus me deu essa autoridade. Então eu vivi experiências, assim, irmãos, de fogo, de fé.
Imagina você ficar num precipício de quase 40 metros de altura, você e sua família, nesse acidente. Aí vem essas doenças. Experiência, né? E vem essa cura que Deus trouxe pro meu filho. Veio esse livramento. Deus me deu a casa que eu pedi ao Senhor, mas tudo foi o quê? Na fé, na oração. Hoje eu vejo, irmãos, dá até trabalho para limpar. E eu falo, meu Deus do céu, é tanto serviço, não pode reclamar não. E eu vejo, é só o Senhor para fazer isso. Uma menina julgada, uma menina órfã, uma menina sem mãe, uma menina magrinha, uma menina doente, uma menina desprezada, uma menina que nem a amizade da infância queria estar com ela, mas Deus foi o meu pai, o meu ajudador e cuidou de mim. E por isso que eu não meço esforço para cuidar de quem precisa. E quando eu abracei esse menino dela, eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, porque o Senhor falou. Então Deus está usando a minha boca aqui agora para dizer, você vai viver o seu milagre. E como que eu chamo? Irmãos, o filho está perdido. Não desista. O filho está nas drogas, o filho está na perdição. Não desista, seu filho saiu do seu ventre. Exato. E ele pertence ao Senhor Jesus. Uma mãe de oração, ela não aceita decreto, irmão, de destruição na vida de um filho. Não. Ela estende as mãos, vai no seu quarto, ministro. Irmãos, eu estava precisando de um dinheiro para me pagar uma conta. Eu me lembrei aqui. Se tiver no projeto de Deus, Deus faz. E eu falei, Senhor, eu preciso, Senhor, desse dinheiro, Deus. Eu preciso de pagar essa conta. E o Senhor me ajuda, meu Deus, para me pagar essa conta. E era fora assim de pagamento, tudo é muito com dificuldade. E eu fui lavar uma roupa um dia e eu vi alguém contando que Deus colocava dinheiro até nos bolsos pra gente. Eu fui e orei e falei, Jesus, eu tô precisando desse valor, põe na minha mão esse dinheiro. Eu, na minha cabeça assim, eu falei, eu vou arrumar aqui esse guarda-roupa. Irmã Valquíria, e eu arrumando a roupa e falando, Deus, eu preciso de pagar, Senhor, meu nome é limpo, Deus, me dá dinheiro, Deus, me dá dinheiro. O Senhor já me deu dinheiro para me comprar essa casa, Senhor. Irmãos, quando não tinha lógica, eu já tinha lavado aquela roupa, porque nós mulheres vamos lavar roupa, a gente enfia sempre a mão. Olha os bolsos. A gente enfia a mão no bolso, né? Sim. A gente enfia. E quando eu enfiei a mão no bolso, irmã Valquíria, estava o dinheiro, a quantia para eu pagar a conta que eu precisava. Olha, providenciei. Deus providenciou. Deus podia ter usado alguém para ir lá e falar, entregar o dinheiro para mim? Podia. Mas Deus foi lá e colocou o dinheiro que eu estava precisando lá no bolso dessa roupa Deus que já tinha sido lavada. E eu tenho fé para isso. Falei, mas como que eles dizem? Será que eu não olhei nesse bolso direito? E eu fui e cumpri com a minha obrigação de pagar, que eu precisava daquele dinheiro. E outras experiências mais que não dá tempo pra gente contar aqui, que meu tempo já tá vencido aqui, ó. Mas eu quero te dizer que Deus pode fazer. Deus pode fazer na sua vida. Deus pode fazer virar milagre no nome de Jesus. Deus visita. Eu quero profetizar. Você que acredita aí, eu quero profetizar. Eu tenho vários outros testemunhos para eu contar, mas eu vou contando devagar. Irmãos, meu testemunho que eu me formei, o que Deus fez sobre a minha vida, enfim, não dá tempo, que o tempo aqui já tá, Valquíria está falando, já tá no meu limite aqui. Mas eu quero só profetizar aqui e falar com você. Você que acredita que Deus pode fazer. Creia. Creia que Ele é poderoso. Tem gente que já sonha, já dá um nome. Né? Prepara o nome, não dá para me ler as mensagens tudo aqui, porque vai chegando mensagem. Você fala, o meu filho vai chamar, ou a minha filha vai chamar. Você não veio a Edna contando que semana passada? Nós guerreamos juntos? Não veio um, não veio três. E eu profetizo sobre a sua vida. Você que quer ser mãe. Na autoridade do nome de Jesus. O Senhor vai visitar o seu útero. Você vai ser mãe. E você vai receber este milagre da cura. Seja o que for que estiver impedindo, se você estiver buscando para alguém, creia. Creia que o Deus que me trouxe é a vida. Irmãos, até pouco tempo, imagina você ficar com um caco de vidro no braço. Até pouco tempo, o médico falou, na hora que aparecer, você vai cortando, o braço tem uns riscos aqui, que nós íamos cortando, o médico, o ortopedista, cortando e tirando os cacos de vidro que ficou entre pele, na minha pele do acidente. Meu Deus. E tem essa marca aqui, grandona aqui, para lembrar. Então, Deus é poderoso. E eu quero profetizar, você vai abraçar o seu filho. Você vai ser mãe. Essa enfermidade vai sair no nome de Jesus. Agarre com o Senhor. E eu sei que por esses dias eu vou receber também uma bênção muito grande.
Porque o Senhor já falou comigo e eu vou contar aqui para vocês o que Deus fez. É coisa grande. Tá faltando só um mínimo detalhe para Deus confirmar para mim, porque lá no céu Deus já deu a ordem, isso é fé. E na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo cura, profetizo libertação, transformação, essa porta aberta, esse seu sonho. Oura, bachuri, bicantarabai. Eu chamo a existência o teu sonho, esse projeto. Eu sei que nós vamos colocar essa live depois no YouTube. Você viu que foi a batalha pra gente começar, porque eu tô crendo que Deus já está curando útero, já está curando, repreendendo este mal, se for nas trompas, se for no ovário, se for problema na hora de fecundar, Deus já está repreendendo, porque você vai abraçar essa criança. Eu vou falar como Pedro e João estavam subindo ali na hora nona. E eu quero que você que está aí me vendo, e olha bem para mim. Eu vou falar na autoridade do nome de Jesus. Olhe bem para mim. No nome de Jesus. Eu não sou médico. Eu não posso te dar nada para você conquistar o que você está querendo. Mas no nome de Jesus, o que eu tenho, e eu acredito no poder do extraordinário do Senhor, é a fé. No nome de Jesus, abrace essa criança. Seja mãe, seja curada, seja curado. Entre por essa porta de emprego, entre por essa porta na sua empresa, tome posse desta cura. Este mal, no nome de Jesus, larga o teu corpo agora, seja qual for a enfermidade. No nome de Jesus, você vai receber pelo poder de Deus. E eu ministro saindo daqui para lá, porque vem do céu, sobre a sua vida. Jesus, eu creio. Você vai rir muito. Você vai se alegrar muito. Você já chorou muito por essa vitória. Mas você não vai chorar mais. Porque você vai chorar de alegria. O seu choro vai ser de alegria. E pode voltar a sonhar. Não está esquecido. E por esses dias, Deus vai te surpreender com essa vitória. Porque eu vou vir aqui contar uma bênção que Deus já está colocando na minha mão. Que ela já está na minha mão. É uma bênção grande, que só Deus pode fazer. Mas eu vou reservar para esperar a conclusão. E você vai ver esse Deus extraordinário. E Ele vai fazer na sua vida. Porque Ele pode. Então, se fosse para mim falar assim... a pessoa que está desesperada, meu Valquíria. Sim. A pessoa que está precisando de ajuda. O que você diria? Confie no Senhor. Creia. Não abandone este Deus. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Eu chorei muito. Eu chorei muito. Irmãos, a irmã está colocando aqui, quando eu passava, eu vi o carro, esse carro que a gente tem, quando eu passava na rua, eu falava assim, Deus vai me dar esse carro. Eu apontava o dedo e falava, Deus vai me dar esse carro. Deus vai me dar esse carro. E meu bem falou, quando eu aposentar, eu falei assim, eu não vou dar dinheiro para advogado meu, não. O dinheiro vai ser para comprar o meu carro. E ele, eu vou te dar esse carro. E para a honra e glória do nome do Senhor. O carro, quando eu passava, eu apontava o dedo para a honra e glória do nome do Senhor, porque eu sou a menor, que tudo que eu tenho é de Deus. Eu sou só mordoma e não sou presa nisso também, não. Tudo que eu tenho é de Deus. É Deus me deu para me tomar conta, para me cuidar. E eu apontei o dedo e falei, aquele carro vai ser meu. E o Senhor me deu. E eu profetizo na sua vida. Eu creio. Vai ser seu. Vai ser seu. Porque o Senhor te visita nesta hora. Onde você estiver, seja qual mal, seja qual problema que você estiver enfrentando, Deus está te dando a vitória. Tem gente que vai começar a sentir enjoo, vai pensar que comeu alguma coisa, você vai ver. E você vai pensar que é mal-estar, né? Não. Já é a gravidez chegando. Aleluia. Já é Jesus visitando o seu útero. Você vai ver. Deus é fiel. Deus é grande. Já é Jesus movendo na vida dessa mulher, na vida deste homem, que tem homem também que tem este problema. E o Senhor visita. Quem for ver esta live, confie em Deus. Creia em Deus. Eu resumi o máximo a minha história. Tem mais testemunho, mas não dá para eu contar porque eu quero orar. De fé que eu passei. Já passei uns bocados, viu, irmãos? Já passei por muita guerra. Mas em todas eu saí vencedora. Não tem enfermidade. Não tem inferno. Não tem obra de macumbaria. Não tem nada que vai impedir você de tomar posse. Porque não me impediu. E não vai te impedir, porque há poder no sangue de Jesus. Abraça com Jesus. Quando eu quero alguma coisa, um dia eu tava com vontade, irmãos, não tinha como eu sair. Dá pra me falar isso aqui, meu avô?
Pensa numa pessoa que gosta de bolo, irmãos. E meu aniversário tá até chegando, vocês ficam ligados. E eu penso numa pessoa que gosta de bolo. Eu falei, Deus, que vontade de comer doce, Deus. E eu andei pra lá e pra cá e tava com muita vontade de comer doce. Não dá pra me sair agora pra comprar, mas eu queria aquele docinho pequenininho de leite ninho. Vontade de comer esse doce. Olha como que Deus é, Deus cuida da gente demais. Aí, quando eu penso que não, tô lá arrumando a minha casa, uma pessoa chama lá na porta, irmãos. Essa irmã morava no JK na época. Oi, irmã Denise. Falei, oi. Minha filha, Deus mandou vir aqui trazer um negócio pra você. Eu falei, o quê? Irmãos, quando eu abro, ora bachuribicai. Deus é Deus de detalhe. Ela tinha trago, não vem naquelas vasilhas de pizza, aquelas vasilhas? Ela tinha trago uma bandeja daquela cheia de docinho de leite ninho. Glória a Deus. Se Deus pode satisfazer o desejo que a gente está querendo comer, coisas maiores Deus não pode fazer? Faz. Deus é Deus de detalhe. Irmãos, eu estava precisando de um tênis. E aqui eu termino. Eu falei, meu Deus, eu preciso de um tênis. Senhor, me dá um tênis. Eu estou precisando de um outro tênis. Senhor, esse tênis não tá bom. Me dá um outro sapato. Irmãos, Deus tira uma irmã. E ela mexe com venda. E só que ela tinha mudado para outra cidade. Ela estava morando em Ouro Branco. Ela vai e tá lá, Deus fala com ela lá em Ouro Branco. Eu pedi Jesus aqui, Fabriciano. Senhor, me dá um tênis. Ele podia ter usado pessoas daqui, podia, mas ele queria abençoar ela. Ele queria prosperar ela, ele queria dar a bênção para ela. Isso é coisinhas. E eu disse, Deus, me dá um tênis. Eu estou precisando de um tênis. Me dá um tênis, Deus. Pedi Jesus. Irmãs, ela foi lá. Senhor, ouviu eu aqui. Foi lá no ouvido dela e falou assim, vai lá em Fabriciano levar um tênis para minha serva. Eu tô bem lá em casa, nem pensava dessa mulher, dessa irmã, ir lá me visitar, irmã. É verdade. Nós temos um pai, Deus é pai e grande. Verdade, Danilo. Quando pensa que não, chama lá em casa. Oi, irmã Denise, eu vim aqui te visitar, vaso de uma oferta, vamos entrar. Vim aqui trazer um negócio pra você. Falei, que negócio? E entrou, sentou na sala. Quando ela sentou, ela falou assim, papai do céu, papai mandou te dar. Oh. Quando eu abro, era um tênis, irmãos. Deus é Deus de detalhe. Deus é fiel. Deus é Deus de detalhe. Então, por isso que quando eu passei pelas lutas, universidade, falei, se Deus ouviu uma coisa simplinha, que hoje eu não compro, mas amanhã eu posso ir lá e comprar. Deus mandou pra mim, quando eu abro. Falei, não, Deus mandou te dar, Deus mandou trazer, me incomodou lá pra vir aqui trazer o tênis pra você. Então, Deus é Deus de coisas grandes. Então, eu quero te dizer, não fique triste. Continue adorando. Tá difícil? Tem hora que dói mesmo. Tem dia que dói, tem dia que a gente tá fraco, tem dia que a gente não tá querendo. Mas aqui, ó, confie. Porque coisas boas vai chegar na sua vida pelo poder que há no nome de Jesus. E nós estamos nessa campanha, hoje é o nosso segundo elo. Eu sei que você está pedindo oração aqui, nós vamos orar, nós vamos ministrar sobre a sua vida e o Senhor vai te dar vitória. Você é empresário, você que mexe com venda, seja qual área que você mexe com venda, você que quer passar nesse concurso público, você que quer ter uma estabilidade financeira, porque Deus também tem na vida financeira, você que está morando em outro país, está aí guerreando, você conseguir suas coisas, Deus vai cuidar de você e vai te dar vitória. Não vai deixar você passar falta, porque Ele é fiel. É fé. Fé. Se apegue a Deus. Irmãos, tudo que eu tenho, eu peço a Jesus. Jesus me dá. Estou precisando. E Deus vai dar. Porque Ele é fiel. Creia no Deus sobrenatural. E eu estou gostando muito que o povo tá, os irmãos, né? Sim, interagindo bem. Glória a Jesus. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Não sei se nós vamos orar agora. Mas firme, uma palavra que eu quero te dizer. 2 letras. Firme. Fé. Irmão, mas tá difícil, parece que vai acontecer. Fé. Você acredita? Você tenha fé. Se tiver fé, não precisa de muita coisa. É só um pouquinho. E Deus vai fazer você viver coisas grandes. No nome de Jesus. Que Ele é fiel. Ele é fiel. Nossa, que testemunho, irmãos. Ó, você mulher, você homem que tá aí, creia. Uma coisa que me resume a Denise é essa fé em Deus, essa confiança que ela tem em Deus. O abrigo dela, a convicção em Deus. Então, irmãos, vale a pena a gente crer, perseverar até o fim, porque confiar em Deus é a fé funcionando. Então, não deixe sua fé se abater. Ore, busque,
continua crendo no poder de Deus, não desiste do seu filho, do seu marido, da sua família, do seu lar. A sua vida depende de você, o seu lar, a sua família depende da sua intercessão, do seu clamor, da sua atitude, da sua ousadia. Denise venceu não era porque ela teve sorte na vida, não. É porque ela decidiu confiar em Deus e Deus honrou a fé dela e hoje ela está aqui contando testemunho de vitória. Então mantenha os seus olhos em Deus. Ame Jesus acima de todas as coisas. Clama a Ele, busque a Ele de todo o seu coração e você vai viver o extraordinário. Denise, ora e agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, tem vários pedidos aqui, não dá para ler todos, mas causa na justiça, livramento, para Deus guardar seu filho, porque tá vindo muitas mensagens, então várias pessoas estão pedindo aqui, então pega a sua bênção aí. Você vai orar com a sua mão assim, ó, esse é um ato de fé. Irmã Denise, você está vivendo o extraordinário de Deus? Irmãos, uma pessoa que nem era... Tipo assim, ninguém chegava, não dava valor, as pessoas até desfaziam, até nem me servia direito em alguns lugares que eu ia. Deus falou, vou te fazer você assentar entre os príncipes. Glória a Deus. E eu vou em lugares, sou uma pessoa, para honra e glória do Senhor, respeito, que eu até assusto o lugar que Deus me põe, quando as pessoas me chamam para aconselhamento, o respeito que tem comigo, mas tudo eu dou glória a Deus. Então, confia no Senhor. A tua casa é do Senhor. Deus vai visitar seus filhos, Deus habitar sua família, o que você precisa. Deus, nós estamos aqui crendo no poder do Senhor. Meu Deus, Deus, eu falei aquilo que o Senhor tem feito e sei que o Senhor vai fazer mais, que o Senhor é poderoso. O Senhor nos curou, o Senhor me libertou, o Senhor tirou todo o mal, o Senhor me deu vida de novo. Deus, enquanto o Senhor me der vida, eu quero ajudar os meus irmãos a trabalhar na tua obra, Senhor. Eu quero ser bênção, Senhor, na vida das pessoas. Deus, aonde for esta live, aonde as pessoas vão compartilhar esta live, Deus, que venha ser cura na vida das pessoas, que venha ser libertação, que venha ser transformação, que pessoas venham ser curadas, que pessoas venham ser libertas, transformadas. Deus, abre porta de emprego, Deus. Guarda os filhos dos irmãos que estão em outro país, que os irmãos estão pedindo, Deus. Causa na justiça, Senhor. Essa enfermidade que assola o corpo dessa irmã, deste irmão. Deus, esta mulher que quer ser mãe, Senhor, que não pode gerar, em nome de Jesus, vai gerar, porque o Senhor vai deixar ela abraçar esse filho, Deus. Esse filho que está dando trabalho, Senhor. Liberta, transforma. Deus, entra nesses lares, o lá angustiado, o lá desesperado, o lá sem paz, essa enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés, sai agora em nome de Jesus. Toda enfermidade que assola esse corpo, seja agora repreendido, seja o tipo de enfermidade que for. Deus, abençoa a geração jovem, toma os jovens em tuas mãos, dai força. Deus, toma essa nação, este país, Deus, vai libertando, Deus, vai salvando os governantes, toma os governadores, o presidente, vai dando sabedoria, Senhor. Salva ele, liberta, o país é do Senhor, o Brasil é do Senhor, o mundo é do Senhor, meu Pai. Visita os irmãos ali que estão passando por essa dificuldade dessa chuva. É o Senhor, é o Deus que cuida. Deus, toma o nosso ministério, os nossos pastores. Vai entrando, Deus, onde nós não podemos entrar, porque o Senhor é Deus forte. Deus, vem trazer a libertação, Deus. Todo o pedido que foi feito aqui nesta live, está escrito aqui, o Senhor viu quando essa pessoa escreveu, Deus. Nessa campanha, Deus, vai passar. Ajuda minha irmã, meu irmão a entender que vai passar, Deus. Dá ele fé, Senhor. Que o choro pode durar uma noite, mas tem alegria amanhecendo aí chegando. Tem alegria pela manhã. Toma, Deus, o teu povo. Cada pedido que foi feito aqui, coloca a tua mão, Senhor. Eu estendo as minhas mãos em direção aos teus filhos. Essa mulher que está com a mão no útero. Essa pessoa que está com a mão na enfermidade. Seja qual for. Essa pessoa que estiver com a mão levantada. Essa pessoa que estiver orando aí dentro de casa. Seja visitado, Pai. Oh, Senhor, seja visitado pelo Senhor, Deus. Porque eu sinto que o Senhor está visitando. Dá vitória, Senhor. Dá vitória a essa pessoa. Dá vitória a essa minha irmã e esse meu irmão. E que eles venham receber a bênção do Senhor. Porque é a bênção do Senhor que enriquece e que não causa dores. Porque a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável. Nós profetizamos, mas quem faz acontecer o milagre é o Senhor, segundo o teu agir, segundo o teu querer. E eu abençoo o teu povo, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.